Olá, eu sou Rosimelo, sou locutora há mais de 15 anos, trabalho na área de comunicação há mais de 23 anos, comecei na TV e sempre fui uma profissional muito bem respeitada, muito bem remunerada nessas áreas de comunicação, de audiovisuais, de publicidade, de TV. E a locução, que foi um evento que aconteceu na minha vida por um grande acaso, me abriu portas que eu nem imaginava. No decorrer dos meus 15 anos de locução, eu tive que treinar muitos profissionais, porque eu atendi uma agenda muito grande de eventos e não tinha como colocar pessoas, porque simplesmente o mercado de locução, por incrível que pareça, ele tem poucos profissionais capacitados. É muito comum ainda as pessoas assimilarem a locução com rádio. E rádio realmente é maravilhoso, né? Rádio tem aquele sonho do locutor de rádio, mas o fato é que a locução é muito mais do que rádio. A locução ela tem uma projeção imensa no mercado que poucas pessoas conhecem, inclusive as empresas mesmo têm dificuldade quando precisam de locutor porque não acham. E eu fui aquela pessoa que acabei ajudando muitas empresas porque eu consegui montar equipe e o mais importante, descobrir talentos de pessoas. Muitos dos profissionais que passaram por mim, foram mais de 1000 locutores que eu treinei, muitos daqueles que hoje trabalham pelo Brasil ou em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, começaram comigo. Eu tinha tanto trabalho, eu tinha uma equipe tão grande, que eu precisava recrutar de alguma forma. Então eu já recrutei locutor de todas as maneiras, tá? Já fiz treinamento em estacionamento de loja, dentro de empresas, em casas de colegas, já fiz isso. E muita gente que nem imaginava, que estava desempregado, que estava desesperado, veio trabalhar comigo, ganhou muito dinheiro e até hoje vive disso. E eu fico muito feliz, porque quando a gente pode compartilhar a nossa experiência e abrir oportunidades para outras pessoas, isso é sensacional. E isso nunca me atrapalhou de trabalhar, não, tá? Tem gente que às vezes tem tanto medo, ai, não vou ensinar porque vai tirar meu lugar. Gente, cada um tem o seu lugar e cada um vai merecer o lugar que tem. Então não se preocupe de compartilhar, não. Por isso que eu fiquei tão feliz é, de poder fazer esse trabalho online, porque eu sempre fiz ele presencial. Hoje eu não tenho mais agenda para isso, porque eu tenho uma sequência de trabalhos muito grande. Estou fazendo essa aula aqui hoje, amanhã eu vou viajar para fora de São Paulo para fazer um evento, vou passar 2 dias, um dia numa cidade e outro na outra. Então não tenho mais disponibilidade de fazer treinamentos de forma física, e a internet nos dá essa possibilidade incrível. Bom, nesse vídeo eu vou abordar as 5 maneiras de você aumentar os seus ganhos como locutor. Eu peguei os 5 principais nichos de mercado, tem mais de 25, mas eu vou trabalhar os 5 principais e vai te dar uma noção de que você que está me assistindo agora, se você tem vontade de ser locutor, se você tem voz ou não de locutor, se você quer apenas aprender a falar melhor, se você quer levar uma vida em paralelo para aumentar os seus ganhos, ou se você está totalmente desempregado, perdido e quer começar de algum ponto, uma coisa eu garanto para você, a locução pode ser o caminho. A locução, gente, ela evoluiu tanto ao longo dos anos que hoje qualquer tipo de voz vai ter espaço dentro do mercado de trabalho. Idade, então, nem se fala. Eu treinei pessoas de 16 anos, de 60 anos, que trabalharam muito bem. Homens, mulheres, não tem problema. Se a tua voz for melhor, claro que você vai ter mais opções. Mas se a tua voz for mais comum, isso não vai te impedir de trabalhar. Agora, uma coisa eu acho importante você ter em mente se você tem vontade de ser locutor. Estude, não se limite à voz bonita e a elogios, porque esse é um grande problema de alguns profissionais. A pessoa tem a voz bonita e já fica tranquila ali. Não, existe como você ter uma renda como locutor, você viver disso e viver muito bem. É isso que eu vou falar nessas aulas. Então, eu abordei aí os 5 tipos de locução. O primeiro eu vou falar da locução em varejo, que é uma das grandes oportunidades de mercado. O segundo eu vou falar de locução em vários eventos específicos que existem. No terceiro eu quero falar da locução em palestras, que é um mercado sensacional. No quarto eu quero falar de locução em redes sociais, um mercado que pouca gente percebeu. E no quinto eu quero falar de rádio e TV. Sobre ganhos de locutores, é bem variado, tá? Você pode ganhar de R$ 100 a R$ 3.000 por dia de trabalho. Vai depender de várias questões. A média de um locutor hoje no mercado é R$ 300, R$ 400 por dia de trabalho, que é um excelente valor. Outra coisa interessante da locução, você pode trabalhar finais de semana, de noite, feriados, de madrugada. Você pode ter um home office em casa e viver somente disso. Tem muitas maneiras de você ganhar dinheiro como locutor e sim, ganha-se muito bem.
Mensalmente, se você for bem inexperiente e fraquinho, R$ 2.000 por mês você ganha trabalhando umas 3 vezes por semana no máximo. Se você for um locutor mais determinado, com nível médio de trabalho, você vai ganhar aí uns 3, 4 mil por mês, trabalhando alguns dias da semana. Se você for mais dedicado, mais empenhado e um locutor de um nível melhor, de 10 mil para cima, tá? Com o meu trabalho de locução, eu acabei fazendo parte de um grupo de locutores muito seleto que inaugurou um estilo de locução muito forte aqui em São Paulo, que hoje está replicado no Brasil todo. São as ações de alto impacto. Eu fui uma das pioneiras nesse mercado. Acabou acontecendo isso comigo, não era algo esperado. Tive resultados sensacionais. Até hoje faço isso, mas hoje a minha agenda é bem mais restrita porque eu não tenho mais tempo. Mas é um segmento incrível. Então eu quero falar sobre isso, para que você tenha uma noção mais clara do quanto a locução é transformadora, tanto para quem te contrata, como para quem é contratado, que eu espero que seja você muito em breve. E se você tem aquela sensação de que, nossa, o tempo passou, tira isso da tua cabeça. Qualquer idade vai ser útil. Agora, é interessante entender o seguinte: se você está no mercado corporativo e já percebeu que você perdeu muitas oportunidades por não ter uma habilidade de comunicação, a locução vai te ajudar a destravar isso e você vai perceber o quanto isso vai te ajudar na sua vida profissional. Bom, essa é apenas uma introdução da nossa aula. Agora sim, nós vamos para 5 maneiras de você aumentar o seu faturamento como locutor. Vamos lá então. Bom, o nosso item de número 1 é locução e varejo. Esta é a grande pérola da locução que pouca gente imagina. Gente, o varejo, ele simplesmente não para. É o comércio como um todo, né? Desde aquele locutor de porta de loja, aquela voz gravada dentro de uma loja que você está comprando, você passa na frente de uma loja de veículos, tem um locutor ali na porta, e muitas pessoas ignoram essa parte da locução porque parece que é mais simples, assim, é uma coisa assim que não tem um glamour. Não se engane. O varejo é um dos segmentos que mais precisa de locutor, que dá oportunidade para qualquer nível de locutor. Se você não tem experiência nenhuma, vai na porta do mercadinho, na porta do açougue, que você vai fazer dinheiro e vai sair com dinheiro no bolso. É um mercado maravilhoso, que precisa o tempo todo. As grandes empresas, as grandes marcas, elas perceberam que não adianta você fazer o evento mais lindo se não tiver o locutor vendedor. Se você for vendedor, então, o varejo vai se abrir para você totalmente, gente. Você sabe quanto ganha um locutor de varejo por dia? No mínimo R$ 100, mas a média é R$ 300, R$ 400 por dia de trabalho. Eu, particularmente, como locutora de loja, tá, já ganhei por dia R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000. Você pensa que eu estou brincando? De jeito nenhum. Existe uma parte dentro do varejo que se chama ação de alto impacto. Um estilo de locução que eu acabei inaugurando com alguns locutores, são poucos, tá? São apenas 4 locutores. Um cara que começou, 2 caras que fizeram muito sucesso e eu que vim depois. Nós 4 nos tornamos a referência da locução de ação de alto impacto, não só em São Paulo, isso foi replicado para o Brasil todo. Eu mesma fiquei 2 anos e meio no Rio de Janeiro, no estado todo, trabalhando para uma grande empresa, só fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ele traz vendas incríveis e o comércio só sobrevive de vendas. Então, não subestime aquele locutor de loja, de porta de loja, porque você não tem noção o quanto ele dá de lucro, tá? O quanto as empresas precisam e o quanto aquilo ali dá resultado também para quem trabalha bem. O que acontece muitas vezes é que o locutor se acomoda num dinheiro rápido. O dinheiro da locução, ele é rápido. Se você tivesse um trocado agora no bolso e sair no porta a porta, você vai encontrar um monte de lugar para você colocar a tua caixinha de som, puxar o microfone e ficar anunciando. Tem gente que se acomoda nisso, porque, tá bom. Gente, isso dá muito dinheiro. Quem trabalha bem com locução de varejo, com locução de loja, ganha. Cara, R$ 3.000 é pouco, tá? Eu tenho amigos que ganham aí seus 10, 16, 20 mil por mês se dedicando a isso. Quando eu me dedicava
100% a locução, eu fiz até mais do que isso por mês. Mas isso é uma história mais específica. O que interessa é, locução de varejo dá dinheiro sim, o comércio precisa de bons locutores, não precisa ter aquela voz de rádio, é um mercado que precisa demais. Então, não vacila não, você está desempregado, quer aumentar os seus ganhos no final de semana, que é onde mais tem evento de varejo, fica atento porque isso realmente dá dinheiro. E tem muita gente que não sabe, que nem imagina. Locução de varejo é incrível. Eu digo que loja e porta de loja é sensacional, mas existe o varejo de várias maneiras, tá, gente? Tem o varejo na internet, que também dá muita rentabilidade. Olha, abre ali um site, você vai ver um monte de produto. Cada produto daquele precisa de uma voz, precisa de um locutor. Muitas vezes a empresa não contrata porque não conhece, porque não tem, porque não sabe onde achar, porque não tem nem noção de quanto pagar, e tem locutor que não é ligado nisso. Agora eu tenho amigos de locução que começaram em portinha de loja e que fizeram muito dinheiro porque usam a cabeça, aprenderam como aumentar os seus ganhos. A maneira que eu fiz na época de aumentar os meus ganhos foi tendo equipe de profissionais. Não pensa que é fácil não, tá? Eu realmente me dei bem com a equipe de profissionais porque antes de trabalhar com locução, eu vim da TV. Eu fui produtora de TV e eu produzia um programa diário ao vivo, que é muito mais difícil do que coordenar locutor, do que coordenar equipe promocional. Então eu tinha uma experiência. Mas mesmo que você não tenha, eu tenho muitos amigos que não têm experiência nenhuma e que têm lá suas equipes de poucos locutores, mas tem. Tem muito locutor que trabalha o dia inteiro só gravando de casa, porque o varejo precisa. E a locução do varejo, ela vence. O que você faz hoje já não serve amanhã. Outra coisa interessante do varejo é o seguinte, por mais que você possa fazer o trabalho gravado, a presença física do locutor, ela é insubstituível, tá? Então você pode ser o melhor locutor do mundo, ter o maior fluxo possível de gravações, mas ao vivo é onde você vai ganhar muito mais. Então, essa é a primeira maneira de você fazer dinheiro trabalhando como locutor. Agora vamos para o segundo item, locução e eventos. Gente, você não tem ideia da dimensão de eventos que existe Brasil afora. Não só Brasil, né? Se você tem que morar fora do Brasil, vai ter também no seu país, na sua cidade. Faz o seguinte, digita lá no Google, calendário de eventos da minha cidade, calendário de eventos do Brasil. Você vai ficar chocado com o número de eventos que acontece o ano inteiro. Então vamos começar. Que tipo de evento que você está falando? Vamos começar nos eventos nas empresas, tá? Toda empresa, principalmente se for de médio e grande porte, ela faz eventos durante o ano. Normalmente as empresas fazem aquele evento de final de ano, né? E que eles contratam algum artista para agradecer os funcionários pelo ano que passou, precisa de um locutor lá. Eles chamam de locutor apresentador, mas é locutor também. Mas no decorrer do ano, gente, acontece um monte de eventos nas empresas. Por exemplo, a empresa é grande, eles vão fazer uma premiação, a cada 2 meses vai fazer uma premiação dentro da empresa, vai ter o evento. Ou, por exemplo, a empresa é varejista, então ela vai fazer um evento de troca de estação, porque ela trabalha com roupas, então ela chama fornecedores, funcionários ou só gerentes. Eu mesmo presto serviço para uma grande empresa no Brasil que ela faz esses eventos e ela chama os gerentes do Brasil todo. Então, se você vai nesses hotéis que tem espaços de eventos, super comum, quase todo dia tem evento lá, sempre tem um locutor apresentador. Super comum, gente, precisa, é necessário. Não pega bem você organizar um evento maravilhoso e colocar um funcionário lá para falar, não é legal. É interessante você fazer e seguir os protocolos, ter um apresentador, isso faz uma diferença enorme. Às vezes a empresa não coloca porque realmente não sabe, não tem, mas existe, não sabe quem contratar, mas sim, precisa de locutores, tá? Outro tipo de evento que acontece muito, congressos e feiras. Então vamos colocar lá a feira do cabelo, a feira das roupas, feira das malhas. Precisa de uma pessoa ali o dia inteiro para estar falando, para estar comentando, para estar posicionando. Tem eventos que acontecem que vem pessoas do Brasil todo. O locutor está ali, eu já fiz esse tipo de evento, tá? E os cachês também sempre vão variar, porque é muito livre, é muito aberto. Aí você vai fazer, por exemplo, um evento específico só para médicos.
você precisa ter alguém ali para fazer a amarração do dia do evento. Às vezes naquele dia sobe no palco vários palestrantes, precisa ter ali um apresentador, um locutor que vai amarrar todo esse evento. É locução também, gente, é incrível. Você vê lá os caminhoneiros, existem muitas empresas que organizam lá em grandes pátios, em grandes eventos, precisa de um locutor. Eventos acontecem todos os dias, vários. Não importa se a cidade é grande, se a cidade é pequena, sempre tem, tá? Outro tipo de evento que acontece muito são os rodeios. O Brasil é campeão de rodeios no mundo, gente. Tudo quanto é cidade, por menor que seja, tem sim rodeios. Inclusive, no rodeio existe o locutor que narra o evento e existe o grande astro que é o quê? O narrador de rodeios. Já me chamaram muito para fazer rodeios, porque eu tenho uma ligação muito forte com rodeios, gente. Mas eu nunca tive tempo de me dedicar e como eu sempre ganhei bem no que eu faço, muitas coisas eu tive que dizer não. Agora, uma coisa é fato, existe uma carência, por exemplo, de narradores de rodeios. E tem muita gente que tem perfil para isso, tá? Outro tipo de evento que acontece muito, eventos esportivos. Gente, não é só o que aparece na televisão famosa não, tá? Eventos esportivos acontecem o ano inteiro, gente. É o evento de xadrez, é o evento do pôquer, é o evento da terceira idade, é o evento fitness, é o evento que estão fazendo lá beneficente, tem tudo quanto é tipo de eventos esportivos que acontece o ano todo e sim, precisa de um locutor para estar ali orientando, narrando, falando, agradecendo os patrocinadores, super comum, precisa de mais. O outro evento, que é uma pérola, são os cerimoniais. Formaturas, debutantes e casamentos. Gente, você não tem noção do poder que é esse mercado no mundo. No Brasil é incrível, você precisa entender mais sobre isso. E os cerimonialistas, eles começam na locução, tá? Inclusive eu tenho um grande amigo cerimonialista famosíssimo no Brasil e ele vive muito bem disso. Então, gente, eu tenho uma grande intimidade com essa área e garanto para vocês, locução é um mercado incrível, pouco explorado, e que abre muito espaço. Inclusive tem os eventos também que são evangélicos, os eventos religiosos, né, que são muito espalhados no Brasil todo e que é excelente. Então, locução e eventos é sim um mercado incrível de se trabalhar. Vamos falar de um tipo de locução que é incrível, gente, são locuções e palestras. Outro mercado incrível para você trabalhar que precisa de profissionais. Esse mercado ele é interessante se você for uma pessoa que gosta de estudar, porque ele vai exigir muito mais do que uma habilidade para falar. Você vai precisar estudar um pouco, porque as palestras variam muito. Mas eu vou dar uma noção para vocês bem simples de palestra, para vocês terem uma ideia. Existe uma semana de prevenção de acidentes dentro das grandes empresas e é obrigatório, é uma lei que você precisa fazer aquela semana de orientação para os funcionários. As famosas palestras da CIPAT, né? Já fiz muitas. É interessante porque esses eventos costumam acontecer de segunda a sexta. Depende de empresa para empresa, mas muitas vezes são poucos horários, tá? Muitas vezes você trabalha... eu já fiz palestra às 5 horas da manhã em fábrica, né? Mas você tem um horário bem variado. Às vezes você faz uma palestra curta, mas não chega a ser uma carga horária exaustiva, não. Ali vai ser mais interessante você não só falar bem, mas você estudar as especificidades que vão pedir na palestra, né? Aqueles detalhes específicos. Por exemplo, se é CIPAT, você vai ver quais são os temas. Cada empresa tem os seus temas a serem trabalhados. Mas palestra é um mercado incrível. Aí nós temos as empresas que fazem treinamentos. Tem muita empresa que faz treinamento, gente. E precisa de quê? Do locutor palestrante. Inclusive, existem algumas empresas, vou pegar um exemplo de uma empresa que um locutor que trabalhava comigo foi até na época contratado, eram 2 inclusive, que foram contratados para trabalhar nessa empresa. Olha que interessante, pouca gente sabe disso. Era uma grande empresa de plano de saúde que vendia para o Brasil todo. E eles vendiam planos, por exemplo, para grandes empresas que têm aí seus mais de 100 funcionários. E eles mandavam naquela semana o palestrante da empresa para explicar como é que funcionava o plano de saúde. Então é o locutor que faz a palestra, que leva a mensagem da empresa para o cliente dela. Gente, isso daí existe no Brasil todo, é um mercado incrível e é palestra também, tá?
Então, palestra é interessante demais. Inclusive, tem muitos profissionais que acabam fazendo a sua vida, fazendo a sua carreira como palestrante. Se você tiver, por exemplo, habilidades cômicas, você pode ser um cara do stand-up, que também é super interessante. Eu já fiz stand-up, é muito legal, mas é bem específico, mas vem da locução. Quase toda essa galera veio da locução. Tenho amigos que fazem muito dinheiro trabalhando para empresas, fazendo imitações, que começaram em locuções de porta de loja, em locução de rádio. Então, é um mercado incrível que os cachês são bem abertos. Você pode ganhar muito bem por dia, vai depender do seu nível. Palestrante não tem um limite de cachê não, tá? Tem palestrante que cobra 1.000, 2.000, se for muito simples, mas a média aí é 3.000. Tem palestrante que cobra 10, 20, 50, aí depende do nível de cada um. Por dia, tá? Por dia de trabalho. Não se assusta não. É assim mesmo. É um mercado que existe, gente, que não tem muitas vezes profissionais para atender. Tem gente que cai de paraquedas nesse tipo de evento, né? E outra, se você for um bom palestrante e quiser realmente criar o seu estilo de trabalho e de treinamento, você pode se tornar um dos grandes top masters do mercado, que tem bastante, inclusive tem alguns que eu admiro, adoro acompanhar as palestras. Mas vou dar um exemplo aí bem simples. O Leandro Carnal, que é um dos grandes palestrantes do Brasil. Aí você vai falar, mas ele era professor? Espera aí. Ele é um cara que se comunica. A diferença é que ele tem uma história de vida e um cara que tem um nível altíssimo de cultura, então a palestra é específica. Mas o que eu quero dizer para você é que existem pessoas que fazem carreira na área de palestra, porque é um mercado incrível, que você pode ter excelente remuneração, mas tem que começar de algum ponto, né? Tem que começar aprendendo a falar, que é a principal ideia desta aula, que você entenda que uma vez que você aprenda a falar bem e trabalhar com locução, existe um mundo de oportunidades para você. É isso que é importante você entender nessa aula, que é o que eu quero que você realmente foque muito, tá? Então aí, locução e palestras. Muitas empresas contratam, tem equipes de palestrantes, então vale a pena você ficar atento a esse tipo de mercado. E mesmo que você fale, mas eu nunca fiz, quero começar do zero. Tem um monte de gente aí que faz eventos e abre oportunidade para você fazer até uma palestra de graça para apresentar o seu trabalho com aquele material gravado. Você leva em outros lugares e mostra, ó, já fiz. É um caminho, tá? Tem muitas maneiras de se trabalhar no mercado de palestras. Agora nós vamos falar de locução e redes sociais. Olha, esses dias eu fui numa grande agência de mídia de São Paulo. Na verdade é uma das maiores, eu diria que é a maior do Brasil. No segmento deles é a maior do Brasil. Eu trabalhei nessa agência em 2005. Eu trabalhava durante a semana, final de semana eu fazia locução. Uma coisa interessante, porque eu estava conversando com os diretores dessa agência e eles brincaram que rede social é só uma coisinha de Instagram e Facebook. Bom, eu estudo marketing digital, eu já trabalho com marketing digital. E eu falei, interessante essa percepção, né? Tentei explicar, não adiantou muito não. Mas o que eu quero dizer para você? Se você é locutor e ainda não entendeu que as redes sociais é um excelente mercado, comece a pensar sobre isso. Veja bem, entra lá na internet e começa a se ligar nas redes sociais. Audiobook. Gente, audiobook hoje é um excelente mercado para você trabalhar com locução. Precisa de uma voz. Comerciais. Você já parou para pensar quantos comerciais são feitos exclusivamente para a internet? Precisa ficar atento a isso, gente. Instagram, Facebook, YouTube, parece que é uma coisinha sem sentido para quem não entende, mas quem convive e as grandes empresas já sabem, é um excelente mercado para se trabalhar e o locutor tem que estar atualizado sobre isso. Audiobooks é incrível. Podcast. Quase todas as empresas usam podcast porque nem todo mundo tem tempo de ficar assistindo televisão ou entrando na internet. O podcast, você baixa um aplicativo, você assiste, você ouve de qualquer lugar, né? Tá indo para o trabalho, tá ouvindo. E se você quiser assistir, ainda tem gente que filma e coloca também como opção. Mas tudo isso é rede social. Rádio web, gente. Olha, se você quer ser locutor de rádio, as rádios não estão abrindo as portas para você, esquenta a tua cabeça. Tem um monte de rádio web que funciona sim e precisa de locutores. Não dá conta, precisa, tem muitos. Então a rede social sim é um local para você ficar muito atento. Precisa de locutores. Hoje, se você entrar na internet, só no YouTube, você vai ver um monte de vídeos
muito específicos, vídeos de meditação, vídeos motivacionais. Existem uma série de canais que trabalham, por exemplo, um canal de ervas. Aí põe lá um monte de ervas e tem um locutor falando. Um canal de esporte, um canal de autoconhecimento, autodesenvolvimento, um canal fitness. Gente, tudo isso precisa de locutor, não é brincadeira não. Você pega um site de uma empresa, dá uma olhadinha lá no site que você vai ver que o produto tem sempre uma apresentação do produto. Ou a empresa mostra o produto, explica como usar, tem uma locução. Então as redes sociais, se você estiver atento e ligado, é um lugar que precisa de locutores. Então é um caminho que você tem que começar a ficar atento se você quer trabalhar com locução. Ou então, você quer montar seu canal, você tem sua empresa, quer melhorar seus ganhos, a locução é um excelente caminho e precisa de mais. Quase todas as pessoas que estão no mercado, que já trabalham, elas percebem isso, às vezes não dão conta de atender. Eu, particularmente, já trabalhei em todos esses segmentos que eu estou falando para vocês, na grande maioria deles, né? Mas eu não peguei mais porque eu não dava conta. Mas tem mercado, são nichos, tem mais de 25 nichos que eu listei que dá para você trabalhar como locutor, tá? Então, rede social, sim, é excelente, cada vez mais vai aumentar. Ainda no Brasil, a internet, ela é nova, ainda tem muito espaço. Outra tipo de trabalho que dá para o locutor fazer na rede social, que eu já fiz, é bem interessante, é assim, ó. A empresa, ela tem um produto, ela faz um vídeo demonstrativo, bem técnico, precisa de um locutor para narrar aquele vídeo. E ela dispara em rede social, mas muitas vezes ela só dispara para aquela pessoa que vai comprar o produto dela. Existe uma equipe de vendas, vem um produto de fora, no Brasil não é comum, você vai fazer um vídeo demonstrativo. E a área o comércio e os vídeos comerciais como um todo, todos eles precisam de locutor. Então a esmalteria, ou então a indústria de esmalte lançou um produto novo. Eu já fiz um vídeo assim, ensinando dicas, truques, tudo com a minha locução, animações com desenhos com a minha locução. Então, gente, fica ligado nisso. Rede social precisa muito de locutor, é um mercado que dá para você trabalhar bastante. Então é isso que eu queria chamar a sua atenção. Fique ligado que as redes sociais ainda tem muito espaço para você. Agora sim, a quinta alternativa aí para você aumentar os seus ganhos como locutor. Cheguei naquela que tem o maior status, né? Que é rádio e TV. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois, ainda trabalho nos dois, mas o que a locução, né, como que a locução pode ser interessante para você em rádio e TV? Aí você vai falar, mas é um mercado fechado. De fato, aquelas pessoas que fazem mais sucesso dentro da rádio e TV, ali já está fechado. Mas ao redor daquelas pessoas existe muito espaço para você entrar como locutor. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei um tempo na Rádio Transamérica de São Paulo. Nesse período, eu trabalhava na parte promocional, fazendo locuções para grandes marcas em lojas. Porém, durante a semana eu ia lá e eu gravei vários áudios para a rádio. Por quê? Muitas vezes a rádio precisa, não só o locutor famoso da rádio, que tem o seu horário fechado, que é registrado pela rádio, esse profissional ele não pode ficar gravando os comerciais, as vinhetas, porque o volume é grande. A rádio contrata. Existe, por exemplo, o locutor, que é o radialista folguista, que faz aqueles horários que os locutores principais não querem fazer ou não podem fazer. Existem locutores que trabalham somente para gravar spots de rádio, somente para gravar pequenos anúncios, ou, por exemplo, a rádio vende um monte de comercial. É que existe uma logística na parte comercial de rádio que eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu já trabalhei com isso. Mas o que interessa você saber é o seguinte: você vende um monte de comercial, você precisa de gente para gravar. Todo dia entra cliente. Então eles têm uma lista de coisas a serem feitas diariamente. Então muitas vezes tem locutor que ele ganha dinheiro e ele vive somente de gravar esses comerciais do dia a dia para a rádio. Em qualquer rádio do Brasil tem isso, tá? E muitas vezes, por trabalhar ali, ele acaba entrando numa locução principal, se esse for o seu desejo, tá? Então existe muito espaço sim. E na televisão é a mesma coisa.
Eu já conheci amigos que gravam vinhetas para grandes emissoras de TV e ninguém nem imagina quem são eles. Vou dar um exemplo, que é acho que um dos exemplos do Brasil mais conhecido, que era o Lombardi, né, o falecido Lombardi, que trabalhou tantos anos com o Silvio Santos. Ele era o quê? Uma voz que era diferente da voz principal e que estava ali o tempo todo. E ele gravava o quê? Aquilo que não aparecia o rosto. E o cara acabou fazendo o nome nos bastidores. Então existe essa opção também. Tem muitas vozes que você ouve, por exemplo, numa TV famosa, que não é de ninguém que você vê ali. É o tal do locutor que não aparece. Então existe muito espaço, sim, dentro de rádios e TVs, para quem tem vontade, para quem tem esse sonho de trabalhar ali. Então fique atento com isso. A locução, ela é muito mais do que se imagina. É claro que a rádio e TV tem aquele status todo, mas eu falo por experiência minha. Eu trabalhei em TV há muito tempo, gosto de TV, tá? Recentemente, ano passado, eu também fiz um trabalho para uma TV, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu trabalhei na TV, e foi no sul do Brasil, cara, eu era famosa. Não pensa que eu era uma pessoa simplesinha, não. Eu era diretora, produtora, eu era dona do programa, eu era sócia da TV. Eu tinha um bom status, mas eu falo para você sinceramente, eu ganhei mais dinheiro fazendo locução de varejo do que dentro da TV, porque a TV não é boa? Não, o que eu quero mostrar para você é que uma vez você se dedicando ao que você faz, fazendo bem, não há limites e nem sempre aparecer na frente do vídeo ou a sua voz ser ouvida na rádio vai te fazer ser bem remunerado. Também tenho muitos amigos que aparecem, que trabalham e que não ganham tão bem quanto parece. O que interessa aqui é você entender que, como locutor, você pode ganhar dinheiro de muitas maneiras, em qualquer idade, não interessa qual é o seu nível agora. Você, como locutor, pode trabalhar de várias maneiras e vai ganhar bem. E pouca gente sabe disso. Agora que você assistiu essa aula, você tem esse conhecimento que com certeza vai fazer toda a diferença. Eu espero verdadeiramente que você possa aí desenvolver o seu talento, que você possa ter a sua oportunidade de trabalhar com a sua voz, ou mesmo que seja de desenvolver a sua capacidade de falar melhor, porque isso vai fazer uma mudança na sua vida incrível, tá? Falar e viver da própria voz. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade que é possível para todos. Então foi isso, foi o último tópico da nossa aula. Agora eu quero falar no próximo vídeo de uma coisa mais específica para a gente finalizar essa aula como um todo. Bom, então fique atento ao seu e-mail, que no máximo em 15 dias eu já vou estar com esse presente pronto. É que a minha agenda ultimamente ela está bem cheia e eu não estou conseguindo parar para finalizar, mas eu já iniciei. E esse presente vai para você que assistiu essa aula, tá? Então fique atento aos seus e-mails, observa se ele está indo para o spam. Se tiver, você coloca ele como uma prioridade, dá um destaque ali, porque quando eu puder te entregar esse presente, eu quero que você seja o primeiro a receber. Então só vou conseguir fazer isso se a gente tiver um bom contato por e-mail. Não vai ficando atento aí, que são muitas pessoas que eu tenho que falar em vários lugares, e a única maneira que eu consigo me organizar é dessa forma. Então, pelo e-mail, eu vou conseguir chegar até você e te dar esse presente. Obrigada por ter assistido essa aula até aqui e que a gente possa se ver muito em breve.